Salve, salve, meu povo! Bora dar continuidade na nossa cobertura de provas aqui da Medway. Hoje, pessoal, o nosso foco são as nossas apostas de clínica médica para a prova da Unesp. Então, o que a gente tem de aposta aqui, pessoal? Primeiro, só para a gente entender, né, como que são as questões de clínica na Unesp. Normalmente são questões diretas. A gente aqui tem enunciado bem variado, mas normalmente curto e tem pouca imagem nessa prova. O que eu fiz de levantamento dos últimos 5 anos, ou seja, 100 questões de clínica médica, eram só 9 imagens nesse período. Mas algumas descrições de imagem apareciam eventualmente, então a gente tem que estar por dentro também. E tem um padrão do que costuma aparecer de imagem, a gente vai conversar mais pra frente. Quando aparece imagem, normalmente é dermato e eletro. E o comando aqui das questões de clínica da Unesp normalmente são qual é o diagnóstico ou, presumindo que tu saiba o diagnóstico, qual é a sua conduta. Então vamos ver aqui o que vale a pena a gente passar o olho na reta final. Vale a pena a gente falar de distúrbios obstrutivos. Nos últimos 5 anos caíram 7 questões. Eles vão intercalando asma e DPOC, a gente vai falar dos dois aqui, mas normalmente eles querem falar algo sobre tratamento. Majoritariamente o que cobrou aqui de distúrbio obstrutivo foi o tratamento e é importante porque tem atualização, principalmente no que tange ao DPOC pelo GOLD de 2023. E eles têm uma linha de pesquisa muito forte. As chefes da pneumologia lá da Unesp, elas são referência a nível nacional e algumas foram até presidentes da Sociedade Brasileira de Pneumo, então é uma linha muito forte a pneumo da Unesp, por isso que isso é recorrente na prova. Costumam cobrar bastante sepse aqui na parte de clínica, tem um dos chefes de clínica que a linha de pesquisa dele é sobre sepse, nos últimos 5 anos foram 5 questões. Normalmente, 4 delas queria saber sobre conduta na primeira hora, que vai ser o nosso foco. Insuficiência cardíaca, 5 questões nos últimos 5 anos, 4 delas sobre ICFER e uma sobre insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Quase todas elas, 4 sobre tratamento, então também vai ser o nosso foco aqui hoje. Geriatria, existe um padrão aqui na prova da Unesp, quando eu fiz o levantamento, que eles cobram muito, tanto síndrome de fragilidade, os critérios, se aqui são questões difíceis, a gente vai conversar sobre isso, e delírio. Parece que é 1 ano para cada um desses assuntos. Teoricamente, se eu não me engano, o próximo ano seria de delírio, porque no ano passado foi síndrome de fragilidade. Mas vou falar sobre as duas coisas aqui para a gente estar por dentro. Mas parece ter um padrão. 1 ano delírio, outro ano síndrome de fragilidade. E assim vai intercalando. Diabetes, linha de pesquisa fortíssima no que tange a doença renal do diabetes. Eles colocam esse termo na prova e colocam inclusive a sigla, DRD. Lá eles não falam nefropatia diabética, eles falam DRD, doença renal do diabetes, e eles cobram muito lá porque também é uma linha de pesquisa muito forte na Unesp. É importante falar sobre hipertensão, aqui não tem tanto um padrão muito claro, mas principalmente hipertensão resistente e secundária. Cirrose, aqui o foco são as complicações da cirrose e um pouquinho de dermatologia, a gente também precisa conversar. Porque, como eu disse, são poucas imagens, mas quando cai normalmente é dermato ou eletro, e às vezes não tem a imagem da dermatologia, mas tem uma descrição. Então eu peguei aqui um apanhado de dermatologia para a gente conversar. Hoje, agora, na aula de apostas, eu vou falar sobre esses 5 primeiros focos. E depois, na aula de dicas de última hora, se eu não me engano, essa aula vai sair na sexta-feira. Então, amanhã a gente vai conversar nas dicas sobre esses outros 3 temas de forma mais rápida, mais objetiva, mas para a gente chegar na prova dominando tudo isso daqui e dominar a parte de clínica da Unesp. Estamos combinados? Vamos nessa então. Distúrbios obstrutivos, começando por asma. Primeiro, a gente tem que saber avaliar o controle da asma. Para isso, existem 4 perguntas que a gente sempre faz para o paciente numa consulta de rotina de asma. E essas perguntas são referentes ao último mês, as últimas 4 semanas. Então a gente fala, seu João, no último mês, e aí faça as perguntas, tá bom? No último mês, nas últimas 4 semanas, teve sintoma diurno pelo menos 2 vezes por semana?
necessitou usar a medicação de resgate, SOS, pelo menos 2 vezes na semana? Esses sintomas diurnos geraram limitação das atividades? E se houve despertar noturno? Eu gosto ainda de fazer pergunta nessa ordem, que faz um pouco de sentido na minha cabeça. O paciente acorda e aí ele vai me dizer se durante o dia teve sintoma. Quando teve sintoma, precisou usar medicação? E outra, limitou as atividades dele? Por fim, depois ele vai dormir e eu quero saber se teve sintoma noturno. Assim eu organizo na minha cabeça para lembrar as 4 perguntas e o enunciado vai deixar justamente isso descrito ali no meio para deixar claro para a gente. Esse paciente está super bem controlado, esse paciente não está bem controlado. Na prática médica, lá no ambulatório de clínica, a gente costuma usar o ACT, que aí são outras perguntas, pontua até 25, é mais elaborado, mas na prova eles cobram dessa forma porque é mais fácil, eles presumem que a gente vai chegar sabendo isso, enquanto o ACT é um pouco mais difícil. Até no ambulatório lá no próprio sistema a gente abre o ACT para fazer a pergunta certinho que deve ser feita. Ah, e outra coisa, né? Eu saí falando aqui com vocês e nem me apresentei, que eu falei lá no ambulatório. Caso alguém não me conheça, não foi nosso aluno de extensivo, enfim, meu nome é Bruno Blas, sou um dos professores do time de clínica aqui da Medway e atualmente eu sou residente de clínica médica lá na Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Seguindo aqui então, quando eu vou dizer que a minha asma está controlada, se ele não pontuar em nenhum desses daqui? Então ele não está tendo sintoma diurno ou se tiver até uma vez por semana, não está precisando usar medicação de resgate, não está limitando a atividade, não está tendo despertar noturno. Doutor, estou ótimo. Asma controlada. Pontuou 2, parcialmente. Pontuou 3 ou 4, asma não controlada. E aí, eles colocam pra gente aí um paciente e eles querem saber sobre o tratamento. No caso da asma, a dupla dinâmica aqui é corticoide inalatório com LABA, que a gente chama de budiforme, budesonida com formoterol. Então, um corticoide inalatório e um LABA budiforme. Aqui seria pegando um apanhado de adultos e adolescentes acima de 12 anos. Como a gente vai tratar a asma, isso segundo o último GINA desse ano. Mas aqui eu tenho opção preferencial, alternativa, vamos deixar isso um pouco mais claro e definir o nosso foco? Então, opção preferencial de tratamento. É isso aqui que eles vão querer saber da gente. Como que a gente vai tratar a asma? Normalmente a gente começa no step 3, ou se está muito sintomático no 4, que basicamente vai ser budiforme, corticoide inalatório com formoterol. O que vai mudar aqui é a dose das medicações. Então, uma dose baixa do corticoide, a gente vai falar que é step 3. Uma dose média, step 4. E uma dose alta, step 5. Aqui eu começo já a pensar em associar um LAMA, aí fica a terapia tripla, tá? Como a gente vai falar no DPOC. LABA, LAMA e corticoide inalatório. E podem aparecer aí os imunobiológicos também, a depender do critério. Isso aqui já é muito mais coisa de especialista, faz mais sentido eles cobrarem numa prova de R3 de clínica médica. Bruno, eu estou no step 3, meu paciente está ótimo, posso voltar aqui para o 1, no 2? Isso aqui também é novidade. Antes o 1 era isso aqui e o 2 começava dose baixa, eles deixaram tudo junto aqui nesse último GINA. Eu estou ótimo da asma, está controlada já há um bom tempo, usando dose baixa da medicação, ok, vou então deixar sob demanda e avaliar como é que o paciente fica. Então a gente fala para o paciente usar se tiver sintoma. Se ele volta e diz que quase não está usando, a gente mantém assim. Se ele volta falando que está precisando usar muitas vezes, a gente vai ter que voltar e fazer um step up do nosso tratamento. Em qualquer um desses aqui entra a opção de resgate e alívio. Antes, pessoal, asma, resgate e medicação para resgate, medicação SOS, era SABA, o famoso Aerolim, que até está aqui, entra ainda nas alternativas. Mas quando a gente fala de preferencial no tratamento, entra também o budiforme. Como eu disse, essa dupla dinâmica vai estar aí em todo o tratamento da asma. E como isso foi mudança, não é tão recente, já tem um tempinho isso daí, eu acho que uns 3, 4 anos. Acho que uns 3 anos. Nos últimos 3 GINAs já vem isso. Como alívio, a gente usa corticoide com formoterol, budiforme. Antes, a gente usava o Aerolim.
A gente vê ainda muito paciente usando o Aerolim como resgate, mas a tendência é a gente começar a oferecer esse tratamento que os estudos estão vendo que estão sendo superiores. Indo para o DPOC, primeiro, eles podem colocar uma curva espirométrica para a gente, eu acho que não é tão provável que coloquem, mas só para vocês darem uma olhada, quando a gente olha aqui a curva fluxo por volume, essa aqui seria o normal, essa azul aqui, e essa laranja seria do paciente que está obstruído, do paciente DPOC. Parece uma cadeira de praia. Então o VF1, o pico aqui inicial fica baixo e ele prolonga o tempo expiratório. Lembrando, alça inspiratória, alça expiratória. Ele não consegue expirar tanto logo no início, então ele expira pouquinho, o VF1 dele é baixo, né? E depois ele fica tentando expirar. Aquele paciente que tem obstrução, ele fica... e ele não consegue fazer uma expiração tão eficaz, então ele começa a prolongar o tempo dele. Quando a gente olha a curva de volume por tempo, a gente vê também aqui uma representação do VF1 fica mais baixo, lembrando, laranja é obstrução e o azul aqui é o normal, vai ficar um VF1 mais baixo e depois continua. Só a critério de curiosidade para vocês, a gente sempre tem que começar olhando a espirometria pelas curvas para ver se foi bem feito, se não foi bem feito, os valores não me importam. Então a gente vê se o paciente fez um pico aqui, se não ficou aquela curva meio redonda aqui em cima, e tem que fazer um pico, seja normal, seja o paciente que está obstruído. Aqui eu preciso que o paciente alcance pelo menos 6 segundos, preciso que tenha esse platô aqui no final. E aí eu vou falar, ok, foi bem feito o teste, vamos ver os valores. Aqui só para vocês darem uma olhada nas curvas, tá? Lembrando, diagnóstico de DPOC pela espirometria, eu vou ver a relação VF1 por CVF menor que 0,7 pós-broncodilatador. Não é o laudo espirométrico falando de distúrbio obstrutivo. Isso é o pré-broncodilatador estando abaixo do limite inferior de normalidade, mesmo que acima de 0,7. Limite inferior é 0,75. Deu 0,72, ele tem obstrução. Aqui é diagnóstico espirométrico para o DPOC segundo Gold. É um negócio fechado, que é menor que 0,7. Da relação VF1 por CVF pós-broncodilatador, ok? Não é isso que eles cobram mais o tratamento diretamente. Para a gente saber como tratar, eu tenho que classificá-lo adequadamente. Primeiro, classificando pela gravidade. Isso tudo que eu vou colocar aqui é o do mais atualizado possível do Gold 2023. Aqui não teve mudança. Lembrando, Gold 1 é o paciente que tem o VF1 maior ou igual a 80% do predito, isso pré-broncodilatador. Gold 2 de 50 a 80, né, 79, Gold 3 30 a 49, Gold 4 menor que 30. Seria leve, moderado, grave, muito grave. Essa nomenclatura não costuma aparecer em prova, o que aparece mais é 1, 2, 3, 4, lembrando, maior ou igual a 80, 50, 80, 30, 50, menor que 30. Isso tem que estar bem, essa divisão tem que estar bem medular para vocês. Pulando agora para a classificação de sintomas, a gente tem algumas ferramentas. Esse aqui é o MMRC. Tem o CAT também, que é muito mais completo, só que o CAT não vai aparecer em prova porque ele é difícil de fazer, ninguém tem ele decorado. Qualquer pessoa que for pontuar o CAT tem que colocar lá no computador, no Google, olhar os critérios e poder classificar o paciente. Então, como é difícil de decorar, como são muitos critérios, a banca não coloca isso e coloca o MMRC, que é o que a gente descobre trocando uma ideia rápida com o paciente. O 0 é o paciente que está ótimo, só vai ter falta de ar no exercício intenso. Então, ó, doutor, não tenho falta de ar, mas aí quando eu vou jogar bola, jogando 1 hora futebol, eu fico muito cansado. Ok, isso aí é um paciente que não é sintomático, ele tem sintoma num esforço extenuante, como qualquer pessoa. Agora, o 1, ele já começa aquele paciente que fala, doutor, eu me viro bem durante o dia, mas quando eu subo uma ladeira, subo uma escada, aí eu começo a cansar. Ou então se eu apresso meu passo. No meu passo eu vou bem, agora se eu começar a caminhar mais rápido, eu canso. Então, a gente começa assim as perguntas. E aí, dona Maria, a senhora está cansando para subir ladeira, escada? Ah, doutor, estou cansando. Ok, ela é 1. Aí eu vou para a próxima pergunta. Dona Maria, a senhora quando está andando no plano, no seu passo, tem que parar algumas vezes? Ou anda mais devagar do que uma pessoa da mesma idade? Prova gosta de colocar isso daqui pra gente. Doutor, sim, quando eu saio com a minha vizinha que tem a minha idade,
Aí a gente começa a caminhar e eu vou ficando para trás, ela tem que parar para eu poder acompanhar ela. Opa, classificação 2. 3, se para muitas vezes ou mais objetivamente com 100 metros já cansa, então 100 ou menos o paciente já cansa. E 4 é o paciente que tem falta de ar aos mínimos esforços, ele não consegue sair de casa, ele toma banho e precisa de ajuda para se vestir, para tomar banho, porque está cansando para fazer qualquer tipo de atividade. Então, doutor, para eu ir do meu quarto para o banheiro, eu já canso. Ok, é 4, muito sintomático. O que importa é saber se o paciente é 2 ou mais, na hora de classificar para definir o tratamento. Na prova, isso é o que mais importa. Então, se o meu paciente anda mais devagar do que uma pessoa da idade dele, ele vai ir para um lado. Se ele não anda, apesar de ficar cansado para subir escada e ladeira, vai como um paciente pouco sintomático. Vamos ver isso depois. Aqui, quando eu vou classificar, lembrem, para quem está desatualizado nesse tema, para quem não viu minha aula de distúrbios obstrutivos lá no início do ano, no extensivo, vai ficar achando estranho essa imagem. Antes era A, B, C e D. O C e o D caíram por terra e agora é o E de exacerbação, tá? E eles vão cobrar isso de vocês na prova porque é novidade. Isso veio no último Gold 2023. Até o 22 era ABCD. Como que eu classifico? Meu paciente é um exacerbador? Ou seja, no últimos 12 meses, ele teve alguma exacerbação? Precisou de antibiótico, corticoide, aumentar o nível do oxigênio, se é um paciente que faz uso de oxigênio domiciliar? Teve uma exacerbação? Sim ou não? Se ele teve até uma que não precisou internar, ele fica como não exacerbador. Se ele teve 2 ou mais, ou uma, mas que precisou internar, ele vai ser classificado como exacerbador. Não exacerbador, Gold A ou B. Exacerbador, Gold E, independentemente se ele tem pouco ou muito sintoma. Antes, o C era o paciente que exacerbava muito, mas tinha pouco sintoma. E o D era o que exacerbava muito e tinha muito sintoma. Hoje em dia, eles viram que o que mais importa é a exacerbação. E para dar importância nisso, deixe de lado a avaliação de sintomas propriamente dita na hora de indicar o tratamento, caso o teu paciente exacerbe muito, e considere ele como Gold E. Se ele não é um exacerbador, eu preciso saber se ele é sintomático. E aí Gold A é pouco sintomático e Gold B muito sintomático. E a gente usa as ferramentas que eu acabei de falar para vocês. MMRC 2 ou mais. 2 é aquele paciente que anda mais devagar que as pessoas da própria idade. Maior ou igual a 2, ou o CAT, que aí eles vão dar o valor do CAT, não vão pedir que vocês calculem, só vão jogar o valor para vocês se quiserem cobrar ele, maior ou igual a 10. Isso aqui classifica o paciente como exacerbador. MMRC 2 ou mais, CAT 10 ou mais. Se for menos, ele é pouco sintomático, é Gold A. Por que isso importa? Porque vai definir o meu tratamento, como nesse próximo slide. Gold A, use algum broncodilatador. Pode ser inclusive de curta ação, mas normalmente se usa algum de longa ação, tá? Dificilmente vai deixar algum paciente com um aerolim para DPOC. Mas teoricamente está como broncodilatador lá no Gold. O que normalmente a gente vê é deixar um LABA aí para o paciente. No Gold B, eu já associo LABA e LAMA. Isso não era assim no Gold 2022, isso é novidade também. E aí como é que funciona? Gold B, eu vou deixar com LABA e LAMA, com dupla terapia, tá? E aí agora o SUS tem algumas medicações que ele vem trazendo, que a gente consegue por alto custo, que é normalmente a gente consegue anoro ou espioto. Anoro e espioto são LABA e LAMA. Então, por exemplo, anoro é o meclidínio, que é um LAMA, com vilanterol, que é um LABA. Isso aqui, o anoro seria um LABA-LAMA. Antes, aqui era um ou outro no Gold B. O que foi visto é, cara, mesmo que não seja um exacerbador, já comece com a dupla terapia. Show? Se eu estou falando de Gold E, paciente exacerbador, Gold E de exacerbação, eu já começo com LABA-LAMA. E aqui é um pouco mais liberal para o corticoide inalatório. O corticoide inalatório no DPOC está indicado para exacerbação, para reduzir exacerbações. Então, quando eu indico corticoide inalatório? Se eu tiver eosinófilo maior que 300. Se eu tenho um paciente Gold E, que no hemograma dele tem mais do que 300 eosinófilos, eu já começo de cara com tripla terapia. E aí a gente dá ou anoro ou espioto com budesonida, eu faço terapia tripla.
Existem as medicações, aí não tem pelo SUS, por exemplo, Trelegy, que aí já vem os 3 juntos, mas aí não tem no SUS. Bruno, tem maior que 300, já começo com tripla terapia. Se não é maior que 300, o que eu faço? Comece LABA-LAMA. Agora, se você tem um paciente usando dupla terapia, LABA e LAMA, e está exacerbando muito, vocês vão olhar novamente para o eosinófilo. Sendo maior que 100 num paciente que está exacerbando muito, está indicado também a terapia tripla, também está indicado associar um corticoide inalatório. Então vejam, repetindo aqui para ficar muito claro, no GOLD-E, se eu tenho um paciente com mais de 300 eosinófilos, eu já começo terapia tripla. Se é um paciente que não tem mais do que 300, tem menos, mas está exacerbando muito, se tiver mais de 100, eu já posso usar. Menos de 100, provavelmente ele não terá benefício, por isso que teoricamente não está indicado. Isso é o que está no GOLD, que é o que vão cobrar de vocês na prova de domingo. Pulando para o próximo tema, vamos falar de sepse. Como eu disse, é uma linha de pesquisa forte lá sobre sepse, e aí só reforçando alguns conceitos aqui, que pode aparecer uma questão conceitual, de que sepse nada mais é do que uma disfunção orgânica secundária a uma resposta imune muito exacerbada quando vê uma infecção. Então, era para conter infecção, começa uma resposta imune muito exacerbada e a gente vai ter o paciente com sepse. O conceito é uma definição conceitual, e aí a gente usa algumas ferramentas para isso. Posso usar um Quicksolfa, mas não me dá diagnóstico. O que vai me ajudar é o Solfa, de fato, maior ou igual a 2, a variação dele maior ou igual a 2, mas numa questão de prova, normalmente fica muito claro para a gente. Um paciente que claramente tem uma infecção, então o paciente veio aqui faz 2 dias com uma clínica de pneumonia, começaram antibiótico, mas ele só piorou, deteriorou neurológico, chegou agora bem pior, hipotenso, deteriorou neurológico, está urinando menos. Claramente, esse paciente infectado começou a afetar sistemicamente tudo. Sepse, tá? Então não é pra gente comer bola aqui no diagnóstico de sepse na prova, porque eles são bem claros aqui pra gente. Quando eu falo que o paciente tem choque séptico, a gente vai ver nas condutas de primeira hora que eu tenho que fazer uma reposição volêmica adequada, de 30 ml quilo. Um paciente que precisa de uma droga vasoativa para manter uma PAM maior ou igual a 65, a despeito de uma reposição volêmica adequada, e com lactato maior do que 2, aqui milimol por litro ou 18 mg por decilitro, o que muda aqui de milimol por litro para miligrama por decilitro, é multiplicar por 9. Maior que 2 ou 18, dependendo do que a gente colocar, tem que ter as duas coisas para falar que o paciente tem choque séptico. E isso foi uma crítica ferrenha que o Survive Sepsis Campaign recebeu quando colocou isso, porque antes, bem antes, era ou. E aí, quando saiu lá o Survive Sepsis Campaign, se não me engano, de 2021, veio e falou, eu preciso das duas coisas. Na prova fica muito fácil. A crítica foi, não é em todo lugar que eu consigo sair pedindo lactato e tendo esse resultado rápido, e aí eu vou atrasar, talvez, o manejo do meu paciente por um choque séptico? Não. Se tu não tem, vida que segue, considere sem ele. Mas na prova, eles vão querer as duas coisas. E é conceito, tá no Survive Sepsis Campaign. Repetindo, Bruno, o que é choque séptico? Paciente que precisa de droga vasoativa para manter uma PM maior ou igual a 65, apesar de uma reposição volêmica adequada, e um lactato sérico aumentado, maior que 2 ou 18 milimol por litro ou miligrama por decilitro, respectivamente. Bruno, eu preciso esperar toda a reposição volêmica para indicar uma droga vasoativa? Não, não precisa esperar toda essa reposição. Ah, mas tem que fazer 30 ml quilo, tem que esperar fazer tudo isso para falar que ele tem choque séptico? Conceitualmente, teoricamente até seria isso, mas na prática e na prova eles cobram esse conceito de vocês. O paciente está recebendo volume, está durante a fase de expansão volêmica e ele mantém-se hipotenso. A conduta é começar droga vasoativa, mesmo que não tenha terminado toda a reposição volêmica, tá bom? E aí, como eu falei, eles normalmente cobram as condutas na primeira hora. Na sepse, quais são as condutas na primeira hora que nós temos que fazer? Estabilização inicial, então monitorização e tudo mais. Exames laboratoriais pertinentes, e aqui a gente não pode esquecer de pedir lactato e culturas. Então eu tenho que pedir gasometria arterial com lactato e pedir culturas pertinentes. Então hemocultura mais uma urocultura, se eu acho que é foco urinário, mais
um escarro, ou se foi entubado um aspirado traqueal, se eu estou pensando que é pulmonar, e por aí vai. Mas lembre deles. Quais outros laboratoriais eu posso pedir? Aí aqui vai a critério do freguês. Mas normalmente a gente pensa no SOFA, né, para pedir os laboratoriais, então vai entrar, poxa, lá, bilirrubina, e a gente vai pensando nisso. Mas, de forma geral, esses são os dois que eu não posso esquecer. Reposição volêmica, a gente vai conversar o que é uma reposição volêmica adequada, como que a gente faz ela. Antibiótico terapia, aqui, primeiro cultura, depois antibiótico. Bruno, vai atrasar o antibiótico. Espero para culturar? Não, antibiótico não pode atrasar por conta da cultura. Mas o ideal é que a gente culture antes. E droga vasoativa se estiver indicado. Vamos lá então. Antibiótico. A rigor, iniciar na primeira hora. A gente vai ver que nas últimas atualizações eles trazem alguns conceitos que isso aqui não fica totalmente em todos os casos, tá? A gente vai avaliar como é que funciona isso caso a caso. Mas idealmente na primeira hora. Como eu disse, não aguarda a cultura, mas o ideal é coletar a cultura antes do antibiótico, mas não esperar se for demorar. Eu vou começar empiricamente, amplo espectro, pensando no foco, e aí eu vou começar, aí vai depender da infecção, né? Mas a rigor eu começo com amplo espectro para o meu paciente. Quando sair as culturas, eu tento descalonar. E aí, poxa, eu já estou dando antibiótico, o paciente não está melhorando, eu começo a pensar, será que talvez eu precise dar um antifúngico, tenho que ampliar ainda mais? Será que algum paciente que precisa de uma abordagem cirúrgica, por exemplo, o paciente tem uma pneumonia, complicou, ficou com abscesso, ou um derrame pleural complicado, que seja. Ali é um foco fechado. Não, o antibiótico sozinho, ele está ali guerreando, mas ele não vai resolver nosso problema. O que a gente tem que fazer? Uma abordagem cirúrgica. No caso aqui de um derrame complicado, do empiema, é drenar para conseguir abrir esse foco infeccioso. Então sempre tem que ter esse racional. Poxa, comecei antibiótico porque o cara chegou com uma sepse de foco pulmonar. Não está melhorando. Vamos repetir o raio-x? Poxa, olha lá, tem um derrame, toracocentese. Olhei, é complicado. O que eu tenho que fazer? Drenagem, tá bom? Senão ele não vai conseguir melhorar. E a gente vê isso muito na nossa prática médica. Aí, aquilo que eu conversei com vocês. A rigor, começa antibiótico na primeira hora. Mas não é para todos os casos. Se eu tenho um paciente com uma sepse definida ou muito provável, que normalmente é a sepse da nossa prova, começa imediatamente, em até uma hora, mas quanto antes melhor. Lembrando de culturar antes. Se for uma sepse possível, aquele paciente que não está tão claro, está internado na enfermaria e eu estou na dúvida, talvez seja sepse, na prática acontece isso, vai depender se ele tem ou não choque. O paciente tem choque, começa, assim como na sepse definida, provável, imediatamente, em até uma hora e por aí vai. Agora, uma sepse possível, que não está muito clara, num paciente que não está chocado, a gente vai reavaliar a possibilidade de outras infecções, outras causas não infecciosas e tudo mais, e eu posso começar em até 3 horas, tá? Então isso também é coisa mais atual sobre sepse. Não é para todo mundo começar em uma hora, mas vai ser para quase todo mundo. Só se for aquela sepse que não está me convencendo muito, eu estou na dúvida e não está com choque, eu posso esperar até 3 horas aqui. Sobre reposição volêmica, cristalóides, 30 ml quilo. Bruno, eu tenho que começar na primeira hora, mas se eu tenho que terminar na primeira hora, negativo. Eu vou fazer nas próximas 3 horas. Então eu começo o cristalóide, uma fase expansiva rápida, já peço para abrir ele 1 litro de Ringer ou de soro fisiológico, vou reavaliando, em até 3 horas se eu quero fazer todo esse volume para o meu paciente. Então, só dando exemplo, 30 ml quilo. É um homem de 70 quilos, a gente vai dar 2 litros e 100 ml, tá? Sempre ter aquele cuidado com o paciente nefropata, com uma doença renal mais avançada, muitas vezes até dialítico, e cardiopata, aquele paciente com uma insuficiência cardíaca, porque ele não tolera muito volume rápido. O que eu estou falando aqui? Se for um cardiopata, tem uma insuficiência cardíaca, então faça 10 ml quilo. Não, a gente vai tentar fazer tudo, mas vai fazendo em alíquotas, faz 250, reavalia, mais 250, reavalia, de preferência com POCUS, fazendo POCUS pulmonar, e a gente vai reavaliando, vendo se cabe ou não mais volume, tá? E aqui só reforçando,
paciente que chega na emergência, ele responde e tolera super bem 30 ml quilo. Chegou na porta, na sala de emergência, taca volume que vai dar certo. Agora, aquele paciente que está internado e aí fica séptico na UTI já, provavelmente ele não vai responder tão bem assim a tudo isso de volume, às vezes a gente faz menos. Por quê? Porque esse paciente internado, principalmente em UTI, ele com certeza está vindo de vários dias de balanços positivos. É muito comum a gente deixar o paciente com balanço positivo no hospital. Mesmo tentando deixar neutro, acaba ficando positivo. Então, não é um paciente que está zero bala. Provavelmente o paciente já está mais para congesto, principalmente se tem essas variáveis, tem que tomar mais cuidado. Mas na prova eles gostam de colocar o paciente que chega na porta de emergência, dá volume com tranquilidade, a menos se for nefro ou cardiopata. E como eu disse, a gente vai avaliando clinicamente. Aqui vai melhorando o tempo de perfusão. Sim, tempo de enchimento capilar. Tem estudo mostrando que isso é possível de ser feito, a gente pode confiar nisso, tá? Claro, pressão, PAM, objetivando uma PAM maior ou igual a 65. Se eu estou dando volume, já fiz metade do que eu iria fazer, o cara ainda está muito hipotenso, comece droga vasoativa. Se logo no início ele está muito hipotenso, eu posso começar a fazer volume e já associar uma droga vasoativa. Tá? Eu já vi questão que apareceu, não na Unesp, mas já vi questão que era esse conceito. A resposta era volume e nora, porque estava muito hipotenso, uma PM de 40, se eu não me engano. E débito urinário também vai nos avaliar a resposta, então objetivando o débito de 0,5 ml quilo-hora. Sobre droga vasoativa, como eu disse, é uma PM menor ou igual a 65 após a reposição volêmica, mas é uma após com aspas, eu posso começar antes, durante, depende de quanto está a minha PAM. A preferência na sepse é noradrenalina, tá? E aí, se está refratário, normalmente a gente pensa quando a minha dose de nora está maior do que 0,5 micrograma quilo minuto, mas isso não é uma coisa assim tão consolidada, tá? Mas normalmente a gente usa isso lá na residência. Esse valor é um valor ok para a gente avaliar a introdução de um segundo vasopressor, e o segundo aqui normalmente é vasopressina. A menos que fique muito claro no enunciado que tem uma disfunção cardíaca associada, é um paciente que já tinha infartado previamente, tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, está com sepse, eu olho o coração com uma acinesia difusa, batendo mal, tem um VTI baixo, está com gap de CO2 aumentado, aí eu começo a juntar todos os comemorativos e penso em dobutamina. Mas aí o enunciado tem que deixar muito claro para a gente que o coração dele está ruim e eu preciso fazer um inotrópico. A rigor, começo com nora, não está dando certo, segundo vasopressor, vasopressina. E aí eu posso fazer também corticoide aqui na sepse, lembrando também, é num paciente com choque séptico refratário. Dei nora, estou com vasopressina, não está indo bem, eu posso dar corticoide. Aqui a gente dá hidrocortisona por 7 dias, numa dose aí de 200 mg dia, eu posso deixar em bomba em 24 horas. Normalmente o que a gente faz, que é o que a gente faz lá no hospital, 50 mg 4 vezes ao dia. Aqui o objetivo é reduzir a própria atividade inflamatória e uma possível insuficiência adrenal que esse paciente com sepse pode estar apresentando. Benefício é questionável, mas é uma prática médica muito difundida e a gente vê isso acontecendo numa prova. Se colocar um cara séptico, já está com nora dose alta, está com vaso dose alta, provavelmente ele está pensando e quer que vocês indiquem hidrocortisona para o manejo do choque refratário. Indo para a insuficiência cardíaca aqui, pessoal, a gente tem que lembrar, primeiro, tratamento não farmacológico, aqui passar rapidinho que não é o que eles cobram para a gente. Restrição de sódio, hídrica, a hídrica não é para todo mundo, é mais aquele paciente com hiponatremia, perda ponderal, principalmente na ICFEP, isso aqui é ótimo, cessar tabagismo e álcool, fazer reabilitação cardiovascular, então deixar o paciente ativo e vacinar o paciente, aqui lembrar de influenza, covid e pneumocócica também. Isso aqui, aquele pacotão não farmacológico, mas normalmente o que querem da gente é o tratamento farmacológico, e aí se eu estou falando de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, aqui menor que 40%, eu tenho que lembrar que eu tenho um quarteto fantástico. São as 4 classes de medicações que reduzem mortalidade na ICFER. Beta-bloqueador, tá?
aqui, lembrando, né, todo beta-bloqueador, normalmente eles colocam o succinato de metoprolol, o tartarato não reduz mortalidade, o succinato sim, tá? Além do succinato de metoprolol, carvedilol e bisoprolol. Aí, na outra classe, IECA ou BRA, ou INRA ou ARNI, que é o sacubitril com valsartana, tá? Que é o Entresto. Então, IECA, BRA ou INRA ou ARNI. Antagonista aldosterona, que eu estou falando de espironolactona, também reduz mortalidade. E as queridinhas da atualidade, os inibidores da SGLT2, aqui como empaglifosina, dapaglifosina, também reduzem mortalidade. Então veio o Emparreg da empaglifosina, veio o DAPA-AGF, mostrou uma redução absurda do desfecho composto e de mortalidade propriamente dita. Então são medicações que reduzem mortalidade. E agora vocês podem estar se perguntando, tá, Bruno, um monte de remédio, como é que eu faço essa brincadeira? Normalmente a gente não tem uma regra que tem que ser assim, mas o que normalmente se faz? Começa com algum dessa classe, pode ser IECA, BRA ou INRA, o que a gente mais vê na prática é o IECA, tá? Depois associa um beta-bloqueador, depois associa um antagonista da aldosterona, depois inibidor da SGLT2, que foi basicamente a ordem que os estudos saíram. Então começa um IECA, depois se associa um beta-block, depois se aspiro e depois ali um ISGLT2. Preciso estar com dose otimizada de um para colocar o outro? Não. Então começa uma dose baixinha de ECA, depois uma dose baixa de beta-block, baixa de aspiro, baixa de inibidor da SGLT2. E é melhor, é preferível ter 4 medicações com uma dose mais baixa e o paciente tolerar bem as 4, do que ter uma ou duas com uma dose alvo e eu não conseguir associar outras medicações para esse paciente. Então eu vou começando um depois do outro, assim que possível, com uma dose meio baixa e depois eu vou tentando aumentar enquanto eu vou adicionando. Isso aqui é o quarteto fantástico. Basicamente todo paciente com ICFR NIRA2 vai ter indicação dessas medicações. Quando a gente fala do paciente que tem ICFR e mesmo assim mantém-se sintomático, uma classe funcional 2, que é o paciente que está sintomático. 1 é assintomático, então se está sintomático eu penso, estou com a terapia quádrupla otimizada e não está dando certo, o que eu posso fazer? Aí entra, se for afrodescendente eu posso associar hidralazina e nitrato. Hidralazina e nitrato, os estudos foi o VHEFT, se eu não me engano. VHEFT são estudos antigos, década de 80 e 90, o 1 e o 2. E basicamente o que ele viu, e depois foi feita análise pós-hoc, e aí eles viram assim, olha, paciente afrodescendente mostrou ter um benefício melhor, mostrou ter mais sobrevida quando comparado aos pacientes que não usaram hidralazina e nitrato. Então entra nessa situação. Eu posso indicar hidralazina e nitrato no paciente que tem intolerância, contraindicação ao IECA, BRA, ARNI, né, aquelas classes, e eu, em vez de usar eles, eu uso hidralazina e nitrato. Principalmente aquele paciente com uma DRC muito avançada, fazendo hipercalemia, aí eu uso no lugar daqueles. Ou eu associo nessa situação aqui. Estou com os 4, segue sintomático, é afrodescendente, a questão colocou que é afrodescendente, ela está querendo cobrar esse conceito de vocês. Se é um paciente com terapia quádrupla e está usando IECA ou BRA e mantém-se sintomático, eu posso trocar, fazer o washout do IECA ou BRA e trocar pelo Entresto, sacubitril valsartana, tá? Que foi o estudo Paradigm. Sacubitril e valsartana normalmente entra nesse cenário. É uma dúvida que a gente tem, os cardiologistas têm, e você, aluno, fazendo a prova, numa situação em que coloquem o paciente usando IECA, beta-block e espironolactona. Está sintomático. O que vai fazer agora? Troca o IECA pelo sacubitril valsartana ou associa o inibidor da SGLT2. E aí, o que faz? Não tem uma resposta fechada. Mas como a tendência é eu tentar a terapia quádrupla primeiro, provavelmente a resposta deva ser inibidor da SGLT2. Mas sim, deixa a margem para dúvida. Se é um paciente que está usando IECA, está sintomático, não tem a opção de associar inibidor da SGLT2, ou já está usando,
troque pelo sacubitril valsartana e você vai acertar a questão. Agora, terapia quádrupla, mas eu vejo o paciente, ele tem um ritmo sinusal e uma frequência cardíaca maior que 70. Aí eu posso associar a ivabradina, que ela faz um bloqueio do nó IF do paciente, e aí esses receptores vai fazer com que a frequência cardíaca possa baixar um pouco, faça um cronotropismo diferente do beta-bloqueador e pode ajudar a melhorar principalmente sintomas, internações, mortalidade. O estudo não conseguiu mostrar muito bem, mas é uma medicação que entra aí no arsenal terapêutico. A questão para te indicar a colocar a ivabradina tem que descrever ou mostrar um eletro com ritmo sinusal e uma frequência cardíaca maior que 70, senão está contraindicado. Digoxina pode entrar em algumas subpopulações, tem que ter uma fração de ejeção menor ou igual a 45, se a gente está falando de Cefer, vai ser, e tem que estar com ritmo sinusal ou então com uma fibrilação atrial. Aí eu posso pensar na digoxina, mas eu tenho muitas outras coisas para fazer antes disso. Só reforçando, ferro mostrou benefícios muito bons, principalmente em termos de sintoma, para o paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E aí, a rigor, eu indico fazer reposição de ferro aqui endovenoso, tá? Porque oral não vou conseguir absorver muito bem se o paciente está com uma insuficiência cardíaca descompensada, que aí vai estar absorvendo menos as medicações via oral. Aí o melhor é fazer EV se eu tiver uma ferropenia. Aqui o que os estudos colocaram? Ferritina menor que 100 ou uma ferritina que era menor que 300 com índice com IST, o índice de saturação de transferrina, menor que 20%. Então, ferritina menor que 100 ou menor que 300 com IST menor que 20%. Se a questão descreve isso para a gente no enunciado, ela quer que a gente responda que é para dar ferro endovenoso. Mas eu diria que tem outras situações, outras opções, que é o que as bancas mais gostam de cobrar, que são essas daqui. Vejam, estou com o paciente com Cefer, está sintomático, mesmo usando terapia quádrupla otimizada. O que eu devo fazer? Se eu tenho um paciente com uma fração de ejeção menor ou igual a 35% e meu paciente teve, é um paciente que tem IC por cardiopatia isquêmica, já infartou, ou teve uma taquicardia ventricular ou uma morte súbita abortada, indique CDI. Exemplo, o paciente chegou com um infarto, teve uma parada cardíaca, voltou e ficou com uma insuficiência cardíaca. Ele tem indicação de CDI. Ou o paciente que teve um infarto, está com uma fração de ejeção menor ou igual a 35%, e eu estou ali com terapia quádrupla, não está dando certo, eu posso pensar em indicar um CDI também para esses pacientes. O outro cenário que eu acho que são os queridinhos da prova é o paciente que está nesse cenário que a gente conversou, com fração de ejeção menor ou igual a 35 e um ritmo sinusal com bloqueio de ramo esquerdo. Para eu falar bloqueio de ramo esquerdo, é um QRS maior do que 120 milissegundos, 3 quadradinhos, mas aqui a indicação é bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior que 150, tá? Maior que 120 é BRE, mas se eu tenho esse cenário com ritmo sinusal, fração de ejeção menor que 35 e BRE com QRS maior que 150, está indicado ressincronização cardíaca, tá? Resync. Pode ser que a questão coloque uma prova coloque uma questão difícil e aí vai ter que descrever ou mostrar um eletro, como já tiveram provas que fizeram, e a gente via que tinha um bloqueio de ramo esquerdo importante, e aí a resposta era Resync, tá bom? Terapia de ressincronização cardíaca. Dando passo para frente, quando a gente fala de Cefep, o que é a diretriz mais atualizada, se eu não me engano é do ano passado, ou é desse ano até, de Cefep traz? Sintoma, use diurético, use furosemida e o paciente vai melhorar muito os sintomas e isso está indicado. Além disso, a gente tem que controlar os outros fatores, perda de peso, tratar a fibrilação atrial se ele tiver, cessar tabagismo, cessar álcool, tudo isso tem que ser feito. Quando a gente começa a entrar em medicações, inibidor da SGLT2, como eu disse, os queridinhos, começaram a sair estudos e os últimos estudos que entra o Emperor Preserved, da empagliflozina, e o Deliver, que foi da dapagliflozina, ambos mostraram redução do desfecho composto de morte cardiovascular e internações por insuficiência cardíaca. O pacote aqui mostrou benefício. É um pouco difícil sair falando que reduz mortalidade,
mas os estudos foram bons e está indicado, a última diretriz brasileira coloca nível de evidência 2A para a gente indicar inibidor de SGLT2. Ou seja, paciente com Cefep, prescreva inibidor de SGLT2. É praticamente isso que está se falando. Quando eu falo de ARNI ou INRA, né, que é o sacubitril valsartana, antagonista mineralocorticoide, aqui falando da espironolactona, e BRA, a indicação é 2B, porque os estudos que olharam esses daqui, aqui foi o Paragon, os estudos que olharam essas medicações foram estudos que não tiveram o desfecho positivo, tá? Não teve benefício. Mas em alguns subgrupos, aqui foi em mulheres, teve benefício, mas isso é bem complicado. Normalmente as provas não colocam isso daqui, porque é tudo situação complicada. Vejam, tudo está com asterisco aqui, né? Então, assim, foi análise bem de subgrupo que mostrou em algumas subpopulações benefício. E a gente sabe que a análise de subgrupo é muito problemática, porque o estudo não é feito para isso. Então tem bem sujeito a erros e vieses, então a gente não pode sair tomando tudo como verdade, tá? Isso tem que ficar muito claro. Sempre falo para meus R1s, análise de subgrupo a gente tem que ter um pé atrás e não é bem assim. Ela serve só para nos dar uma ideia e aí depois fazer um estudo melhor e avaliar se tem benefício ou não. Ou seja, em Cefep eu vou dar diurético para sintoma, vou dar inibidor da SGLT2 e vou controlar os outros fatores. Essas classes de medicações são polêmicas. Recentemente, nesse ano, teve um estudo que foi o STEP, HFPEF, que significa insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, STEP. Então, o STEP Trial mostrou os análogos da GLP-1, semaglutida, o famoso Ozempic. E aí, fizeram uso em Cefep com o Ozempic e teve benefício. Mas o que foi analisado foi perda de peso, que a gente sabe que perde peso, e melhora sintomática. Ou seja, não foi avaliado desfecho robusto. Se em algum momento, nesses últimos meses, tu viu alguma publicação no Instagram, alguma coisa falando, poxa, análogo de GLP-1, Ozempic para Cefep, uhul. Cara, calma, e não é bem assim, tá? A gente não indica tratamento para esse. Na diretriz não tá, porque a diretriz saiu antes desse estudo. Mas teve esse estudo, que muito foi falado. Mas não tome isso como verdade absoluta. Melhorou sintoma e perdeu peso. Bruno, então quer dizer que não indico Ozempic na Cefep? Cara, pode indicar. Para o objetivo de perder peso. Então, o paciente que é obeso, está tentando, não sei o quê, e tu vai indicar para perder peso, ok, vai ajudar na Cefep, pela perda de peso, que poderia ser de outras formas. Então, foi muito polêmico, a gente não pode sair tomando como uma verdade absoluta, tá? O estudo avaliou, mais uma vez, escala de sintoma, tipo assim, aquelas escalas de pontuação de sintoma, e perda de peso. Não desfecho robusto, não morte, internação, nada disso, ok? Então, se em algum momento tu viu alguma publicação por cima e achou que estava no mesmo patamar do inibidor de SGLT2, negativo, não tá. Pelo menos ainda, tá? Se fizerem estudos mais pra frente e observarem, ok, ótimo, mas por enquanto o que a gente tem é esses daqui. Dando passo pra frente, então, geriatria. Aqui, parece até, como eu falei no início, cada ano eles colocam uma coisa. Então, um ano cai síndrome de fragilidade, no outro delírio, no outro fragilidade, no outro delírio, e vai intercalando. Os últimos 5 anos foram assim. Teoricamente, ano passado foi síndrome de fragilidade, então espera-se que na prova de vocês nesse final de semana seja delírio. Mas não sou vidente, não tem como eu saber, é só uma ideia. Como eles cobram bastante isso, eu não posso deixar de falar. E quando a gente fala de síndrome de fragilidade, eles colocam, são questões difíceis, que colocam justamente essa questão conceitual dos critérios que a gente usa. Então eu vou mostrar 2 critérios que já apareceu na prova da Unesp, que é o primeiro, o Frail, que aí a gente usa o próprio Frail para descrever, F de fadiga, e a pergunta é, você se sente cansado na maior parte do tempo no mês passado? R, resistência, você tem dificuldade para subir um lance de escada. A, ambulação ou deambulação, dificuldade para andar um quarteirão. I, de illness, né? Então, doenças, pacientes têm muita comorbidade, 5 ou mais, e aí são várias comorbidades aqui. E L, de loss of weight, perda de peso. Perdeu mais de 5% no último ano?
Então você tem que saber, de fato, o que significa frail. Então, fadiga, resistência, ambulação, illness e loss of weight, perda de peso. E eles cobram exatamente isso de vocês. É uma questão difícil, de fato, mas vendo isso agora pertinho da prova, vocês vão lembrar e vão acertar as questões. Quando a gente fala em fragilidade, aqui tem que ter 3 ou mais do frail. Outra ferramenta que pode ser usada, que já apareceu na Unesp, é a ferramenta SOF. E é esse aqui eu inventei para tentar ajudar o frail, já é bem consolidado. E eu, SOF, eu tentei inventar alguma coisa. Então, S, sem energia. Resposta não para a pergunta: você se sente cheio de energia? Não. Aí pontua. O de ops, perdeu peso. Mesma coisa do frail. 5% em 1 ano. E F de fraqueza. E aqui a gente usa um teste que é dificuldade de levantar da cadeira 5 vezes sem usar as mãos. Então, se o paciente precisa usar a mão para levantar, a gente considera como fraqueza. Ele, se conseguiu fazer 5 vezes sem usar a mão, tá ótimo. Tente em casa ver se você já está pontuando aqui no SOF, e se tiver, isso é um problema. Comece a fazer atividade física, fazer atividade física, dormir bem, se alimentar bem, ajuda na prova de residência, tá? Então, depois dessa aula, para dar uma relaxada, se quiser ir na academia, fazer uma esteira, para desopilar um pouco, com certeza vai lhe ajudar, tá? E principalmente se tu não consegue levantar 5 vezes sem usar as mãos, tá? Aí seria um problema aqui que a gente teria. Tendo 2 ou 3 do SOF, é síndrome de fragilidade. Tá bom? Então, recapitulando: frail, fraqueza, resistência, ambulação, illness, perda de peso. SOF, sem energia, ops, perdeu peso e fraqueza, tá? Se cobrarem, normalmente são os critérios, que são esses 2 já apareceram, existem outros, existem vários, na verdade, mas esses são os que apareceram mais recentemente. Sobre delírio, a gente tem uma ferramenta para fazer diagnóstico de delírio, que é o CAM-ICU, que é o que a gente vê delírio na UTI, tá? E essa ferramenta é bem protocolado, são várias coisas que a gente tem que usar, não é simples de saber exatamente como fazer os testes, mas não é isso que eles cobram. O que eles cobram é mais uma questão conceitual do que o próprio CAM-ICU. Então, assim, o que é delírio? Basicamente, uma flutuação do estado mental basal, que é o ponto de partida do CAM-ICU. Tá com um quadro agudo do estado mental? O estado mental basal era 1 ontem, hoje isso caiu, principalmente se flutua, cai, sobe, cai, tem esse padrão flutuante, pontua. E é um critério obrigatório do CAM-ICU. Junto com inatenção, perda de atenção. Esses 2 são os critérios obrigatórios do CAM-ICU para eu falar de delírio. Então, um paciente que agudamente caiu o estado mental basal dele, ou uma descrição de flutuação do estado mental basal, com perda de atenção e mais um dos próximos 2, alteração do nível de consciência ou pensamento desorganizado. Repetindo, diagnóstico de delírio, e é o que eles colocam na prova para vocês. É uma questão conceitual, descrevendo que para diagnóstico de delírio eu preciso alteração aguda, flutuação do estado mental basal, perda de atenção, os 2 com um desses daqui, alteração do nível de consciência ou pensamento desorganizado. Bruno, como eu avalio o pensamento desorganizado? Como eu disse, para cada um desses critérios tem ferramentas específicas que a gente tem que usar. Não é assim, eu acho que ele está desatento. Tu tá achando que está com delírio? Pega o CAM-ICU no celular e faça exatamente as perguntas que precisam ser feitas, tá? É tudo bem protocolado. Por isso que não cobram da gente na prova, porque seria uma questão extremamente difícil ter o CAM-ICU decorado. Mas os critérios que são usados, a gente tem que saber, tá bom? E quando a gente tem delírio, o principal é prevenir. Como é que eu previno delírio? O paciente idoso está internado na UTI ou na enfermaria, mas principalmente UTI. Só de ser um idoso internado já tem chance de delírio. Se está na UTI, a chance é maior ainda. Então vamos prevenir isso. Orientar sobre o tempo e espaço. Sempre chegar e falar assim: seu João, bom dia, seu João. Sempre falar se está de manhã, se é de tarde, se é de noite. Usar o uso das próteses sensoriais. É um paciente que tem problema auditivo e usa prótese, pedir para a família trazer. Usa óculos, essa aqui é muito importante, também pedir para trazer. Se é um paciente que não enxerga bem sem óculos, já é idoso, está na UTI, está vendo tudo borrado, vai
abrir um quadro de delírio. Prótese dentária também, mas lembrar disso aqui. Estimular a mobilidade na medida do possível e evitar a contenção mecânica. O paciente com delírio pode ser hipoativo, que é aquele que fica mais dormindo, mais quietinho, ou hiperativo, que é aquele que é um vozinho que vira o giraia. Eu sei que o vozinho muito agitado, a gente vai muitas vezes falar assim, amarra no leito. Isso é péssimo, vai só piorar ainda mais o delírio. Se ele está correndo risco para ele ou para os outros, aí tem que fazer, paciência. Mas na maioria das vezes com medicação dá certo. E é bom a gente ter essa cultura. Esses tempos estava na enfermaria, já como R2, e a gente fez uma admissão no paciente. Quando me passaram o caso, falaram, ele já arrancou vários centrais, vários chares, arrancou nefrostomia estando amarrado, ele estava amarrado e conseguiu arrancar a nefrostomia. E aí o R1 foi fazer admissão e tal, e eu falei, ele tá contido no leito? Até tava, mas conversei com ele, eu tirei a contenção. E eu, olha, perfeito, a gente tem sempre que pensar em fazer isso, mas se esse paciente, me falaram, tirou um monte de dispositivo, até nefrostomia conseguiu arrancar estando amarrado, então ele vai aprontar aqui. Vamos manter contido inicialmente, ajustar as medicações e ver se a gente consegue tirar a contenção mecânica. Mas claro, ele estava correndo risco para ele estava ficando já sem acessos possíveis para precisar dialisar nos próximos dias. Então, estava perigoso não fazer a contenção mecânica. De forma geral, o que eu quero falar com essa história é, olha que o meu R1 já fez, ele chegou e já pensou, vou evitar a contenção mecânica. Perfeito, a gente tem que ter essa mentalidade, tá? Evitar contenção mecânica e estimular a deambulação. Estimular a ingesta hídrica, se o vozinho está internado e não toma água, tem mais chance de delírio. Otimizar sono, e aqui principalmente medidas não farmacológicas. Só de tu ver que tem um medicamento aprazado para as 3 da manhã e mudar o aprazamento desse remédio para não ir ninguém 3 da manhã fazer uma medicação do paciente, já é ótimo, tá? Não ficar ninguém acendendo a luz, não dá para ficar falando alto dentro do quarto do paciente de noite, porque isso vai piorar. A gente tem que priorizar o sono do paciente, principalmente o vozinho que está na UTI. Controle de dor, também fazer controle de dor adequado vai melhorar aqui a prevenção de delírio. E presença de familiares ajuda muito, tá? Quando tem familiar, conversando sobre tempo e espaço, que trouxe prótese sensorial, tá ali conversando, estimulando ele, é sempre benéfico e ajuda muito no delírio, ok? Seguindo, falando agora de diabetes, tá? A linha de pesquisa é muito forte nisso aqui, DRD, doença renal do diabetes. Rapidinho sobre fisiopatologia, porque esses conceitos, vez ou outra, aparecem aqui. Primeiro, multifatorial, tá? A própria patogênese aqui, a fisiopatologia do negócio é multifatorial, não é uma coisa tão clara, mas algumas coisas a gente consegue avaliar. A hiperglicemia gera uma hiperfiltração glomerular. E essa hiperfiltração glomerular começa a gerar alterações estruturais. E aí nessas alterações estruturais prolifera mais células mesangiais, a membrana basal fica um pouco mais espessa e também começa a fazer glomerulosclerose. Essa glomerulosclerose pode ser difusa, tá? Pode puxar uma setinha aqui e botar difusa e entre parênteses, mais comum. Ou uma glomerulosclerose nodular, que aí é mais específica e a gente dá o nome dessa glomerulosclerose, quando é nodular, de nódulos ou lesões de Kimmel-Wilson. Se a gente lembrar Kimmel-Wilson, a gente lembra na hora de diabetes. Não é patognomônico, mas é relativamente bem específico e na prova é quase que patognomônico, tá? Então, lesões de Kimmel-Wilson são aquela glomerulosclerose nodular e não é o mais comum, mas é muito específico de um acometimento por diabetes. E aí o paciente com essa evolução, com essas alterações estruturais, começa a evoluir com nefropatia e com proteinúria, mais especificamente a albuminúria. E a gente consegue até graduar isso. Lembrando, normal é menor que 30, seria um A1. De 30 a 299, né, 30 a 300 seria o A2, que seria uma microalbuminúria. E uma macroalbuminúria é o paciente que tem 300 ou mais miligrama-grama de albuminúria, tá? E aí esse paciente não precisa ser albuminúria de 24 horas, pode ser relação albuminúria-creatinúria, principalmente, idealmente, da primeira urina da manhã. O Cadigo coloca isso pra gente.
a gente vai graduar dessa forma, tá? Então a gente já entendeu um pouquinho de fisiopatologia, entendeu um pouco da graduação, dando passo para frente, como é o manejo da doença renal do diabetes, que é bem importante. Tem que ter um bom controle glicêmico, o nosso alvo de glicada é menor que 7. Tem que ter um controle dos outros fatores de risco. E aqui, lembrando que o paciente diabético, a minha meta de PA, eu considero ele como alto risco e minha meta de PA é menor que 130/80, tá? Paciente diabético hipertenso, meu alvo não é 140/90, menos que isso, né? É menos que 130/80. Além disso, uma meta de LDL de pelo menos menor que 100. O que eu quero falar aqui? Para eu definir, eu tenho que saber o risco cardiovascular do doente. E aí varia a minha meta de LDL. Se é um paciente diabético que já infartou ou já teve AVC, ele é muito alto risco. Minha meta é menor que 50. Não, Bruno, é um paciente que tem diabetes, nunca teve AVC, nunca teve infarto, nada disso. Mas tem diabetes há mais de 10 anos. Isso já coloca ele como alto risco cardiovascular. E a minha meta vai ser menor que 70. Mas aqui a gente coloca 100, porque só tendo diabetes, a calculadora já vai jogar ele como moderado risco e vai ter um LDL como alvo menor que 100, tá? Resumindo, paciente diabético, minha meta de LDL é menor que 100. Se tem mais de 10 anos ou outros fatores, usando a calculadora, ela vai me falar menor que 70, alto risco cardiovascular. E se tem algum critério de muito alto risco, é menor que 50 meta de LDL. Dando passo para frente, falar de nefroprotetores. Isso aqui tem muita chance de aparecer na prova, eu vou falar por quê, tá? Primeiro, IECOBRA, eles fazem uma vasodilatação da arteríola eferente, ou seja, que está depois do glomérulo. É como se eu diminuísse a pós-carga do glomérulo. Pensem assim, chega a aferente, glomérulo, eferente. A eferente, fiz uma vasodilatação com IECOBRA, o que acontece? Diminuo essa pressão pós-glomerular. Com isso, eu alivio a pressão intraglomerular e com isso eu vou diminuir essa hiperfiltração, eu vou diminuir a proteinúria e, consequentemente, a progressão de doença renal. Além do IECOBRA, eu posso usar quem? Os queridinhos aqui, inibidor da SGLT2. E aqui eu posso fazer uma vasoconstrição da arteríola aferente, que vem antes. Ou seja, se tem um fluxo, muito sangue chegando, sendo tudo filtrado, a pressão ali no glomérulo vai ficar aumentada. Se eu faço uma vasoconstrição do que está antes, eu diminuo a pressão intraglomerular, consequentemente diminuo a proteinúria, consequentemente diminuo a progressão da doença renal. Então eu posso inclusive associar a IECA inibidor da SGLT2. Bruno, estou usando IECA, estou usando inibidor da SGLT2, o paciente mantém com muita proteinúria. Tem alguma outra medicação, algum outro nefroprotetor aqui que eu posso usar? Sim, e é novidade, que é a finerenone. Só para vocês entenderem o contexto. Finerenone, primeiro estudo dessa medicação nesse cenário de nefroproteção foi em 2020. Fidelio viu benefício a nível renal, progressão de doença, proteinúria, teve benefício. Em 2021 veio o estudo Figaro, ou Fígaro, não sei como é que fala. O Fígaro, ele viu um desfecho mais cardiovascular. Teve benefício, isso em 2021. Principalmente às custas de redução de internação por insuficiência cardíaca, mas ok, eram 2 estudos mostrando nefroproteção da finerenone. 2020 e 2021. Veio 2022 e o CADIGO colocou paciente usando IECA e inibidor da SGLT2, IECA ou BRA, né? Com inibidor da SGLT2 e mantém-se proteinúrico, associe finerenone. O CADIGO em 2022 trouxe a indicação. E em 2023, em janeiro desse ano, a Anvisa aprovou o uso do finerenone, que aqui só para explicar, ele é um antagonista da aldosterona, assim como a espironolactona, só que é um antagonista mais seletivo, ou seja, dá menos efeito colateral. Vai dar bem menos ginecomastia, vai dar menos hipercalemia, apesar de poder dar, mas dá bem menos hipercalemia do que a espironolactona ou o eplerenone. Finerenone, antagonista seletivo mineralocorticoide da aldosterona e entra como indicação para nefroproteção em paciente refratário a despeito de uso de IECA inibidor da SGLT2. Estudo em 2020, estudo em 2021, colocada essa indicação no CADIGO em 2022, aprovado na Anvisa esse ano, num serviço
que é muito forte em doença renal do diabetes? Para mim, faz todo sentido eles cobrarem esse conceito, essa novidade. Não tem como a gente ter certeza, mas faz sentido. E se cair, vocês me mandem mensagem contando se caiu alguma dessas apostas aqui. Só falando, por fim, CAD. Primeiro, critério diagnóstico de cetoacidose diabética, também aparece bastante aqui no diabetes, esses pacientes com CAD. Normalmente é o diabético tipo 1, muitas vezes primo de descompensação, chega e faz o diagnóstico num cenário de CAD. Eles querem saber da gente os critérios. Então, cetoacidose diabética. Eu tenho que ter uma cetonemia positiva ou uma cetonúria fortemente positiva. Tem que ter uma acidose metabólica aqui, os critérios para acidose metabólica. pH menor que 7,3, BIC menor que 15 ou 18, tem divergência na literatura. Mas se forem escolher um, escolham 15, tá? E anion gap aumentado também tem divergência maior que 10 ou 12. Eu prefiro ficar com o 12. E eu vou explicar o porquê que eu estou escolhendo 15 e 12 daqui a pouco. Mas se é divergência, uma coisa é o que diz a Sociedade Brasileira de Diabetes, outra coisa é o que diz as diretrizes sociedades americanas de diabetes. Foi cetonemia positiva ou cetonuria fortemente, acidose metabólica e diabetes. Glicemia maior que 250. Bruno, então o que é CAD? Poxa, é exatamente o próprio nome. Cetonemia, cetoacidose, acidose metabólica, diabética, diabetes, glicemia maior que 250. Cetoacidose diabética são justamente os critérios os critérios diagnósticos. Como é que eu vou tratar? É isso que a banca vai querer da gente. São algumas fases. Fase 1, reposição volêmica importante, de 1 litro na primeira hora, 1,5 litro na primeira hora. E aí, passou a primeira hora, eu vou ir para a fase 2. Se meu paciente está ainda com choque depois dessa reposição, mantenha mais. Então, dá um exemplo. Cetoacidose diabética está independente se está ou não com choque. 1 litro, pelo menos, de reposição volêmica. Passou uma hora, mantém em choque, faz mais 1 litro, tá? Agora não. E já pula para a fase 2 também, tá? Mas a reposição volêmica vai seguir essa aqui enquanto mantém o choque. Melhorou do choque, estabilizou, ou nem estava com choque, eu já fiz essa fase rápida, vou para a fase 2. Fase 2 é aquele tratamento VIP, volume, insulina e potássio. Tratamento VIP para o nosso paciente. Sobre volume. Lembrando, né, se está em choque, mantenha aquela reposição mais importante. Se não, a gente faz um sódio corrigido pela glicemia, tá? E aí, tendo o sódio corrigido tá menor que 135, ou seja, hiponatremia, mantenha a reposição com soro fisiológico 0,9%, que é o que a gente já estava usando. Não, Bruno, o sódio está normal. Se eu ficar fazendo muita reposição volêmica, eu vou tender à hiponatremia, vou tender à acidose hiperclorêmica. Eu não quero isso. Aí eu faço soro ao meio, NaCl a 0,45%. Em que vazão? 250 a 500 ml hora. E a gente vai mantendo essa vazão. Antes de falar de insulina, a gente tem que falar de potássio. E aí, quando eu olho para o potássio, eu tenho alguns cenários. Vamos ver os extremos. Está com hipocalemia menor que 3,3, hipocalemia menor que 3,5. Mas se for menor que 3,3, o critério é não dar insulina, porque ela vai fazer shift e vai baixar ainda mais o potássio. Se eu dou insulina para o paciente menor que 3,3, ele vai ficar ainda mais hipocalêmico e às vezes você pode morrer pela hipocalemia, fazendo arritmia, enfim. O que eu faço? Seguro a insulina e eu faço reposição de potássio. Não, Bruno, meu paciente está com mais do que 3,3, aí eu vou dar insulina. Se está até 5,2, eu faço junto com a insulina reposição de potássio. Poxa, 13,5, começo a dar insulina, vai cair e ficar hipocalêmico. Então, já repõe potássio. Só não vou repor potássio se estiver maior que 5,2. Aí eu vou dar insulina e não vou repor potássio. Ok? Nos dois cenários, o que eu faço? Eu dou insulina. Como que eu vou dar essa insulina? Faço uma insulina regular em bomba de difusão. Aí eu posso fazer 0,1 unidade quilo em bolos e depois manter na bomba 0,1 unidade quilo-hora. Ou então, não faço bolo se já começo com 0,14 unidade quilo-hora na bomba de difusão, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Acho que eu estava um pouquinho na frente para dar tempo de tirar um printzinho e tudo mais. Seguindo, eu fiz isso, comecei a dar insulina naquela vazão.
tem que fazer glicemia de hora em hora. E aqui o R1, que está na UTI ou na sala de emergência, chora, né? Glicemia capilar de hora em hora. Tá? A minha meta é que caia de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. Então a minha glicemia tem que cair de 50 a 70 por hora. Se está caindo menos, eu dobro a vazão da minha insulina. Se está caindo mais do que 70, eu diminuo pela metade a vazão da minha insulina na bomba. Tá? 50 a 70 é a nossa meta. Cheguei numa glicemia menor que 200 ou 250, que tem divergência, o que eu faço? Aquele volume que eu estava dando de NaCl a 0,45 ou 0,9, a depender do sódio, eu vou deixar uma solução agora de NaCl 0,45 com glicose a 5%, metade, e fazendo aquela vazão de 250 a 500. Eu começo a dar glicose e deixo a minha insulina numa dosezinha mais baixa de 0,05 unidade quilo-hora. Isso aqui a gente tem que decorar para a prova, mas eu quero que vocês entendam. Paciente com cetoacidose diabética, o meu objetivo não é diminuir a glicemia. Meu objetivo é tirá-lo dessa acidose, tirá-lo da cetoacidose. E aí, para isso, eu acabo dando insulina e vai diminuindo a glicemia. E aí eu começo a dar glicose e diminuo a vazão da minha insulina, pensando assim, vamos tentar manter uma glicemia enquanto a gente está tratando a cetoacidose, dando volume e insulina, tá? Então é por isso que a gente começa a dar glicose. Às vezes é um contrassenso, né? Poxa, estou dando glicose numa cetoacidose diabética? Sim, porque tu quer manter uma glicemia ok ali de 200, de 150, mas não quer hipoglicemia e quer seguir dando volume e insulina para o paciente. Até chegar aos critérios de resolução, que são, lembra dos critérios diagnósticos? Vai ser quase a mesma coisa. Aqui, pela ADA, eles colocam menor que 200 mais 2. pH maior que 7,3. Critério diagnóstico era um pH menor que 7,3. BIC maior ou igual a 15. Critério diagnóstico era um BIC menor que 15 ou 18. Por isso que eu falei fique com 15, porque aí lembra tanto para o diagnóstico como para o critério de resolução. E o anion gap menor ou igual a 12. Mais uma vez, lá era 10 a 12. Fica com 12 para os dois cenários. Então, pH maior que 7,3, BIC maior ou igual a 15 e anion gap menor ou igual a 12, com uma glicemia menor ou igual a 200, a gente tem resolução da CAD. E aí o que eu faço? Depois da compensação, garanto a alimentação via oral, começo a dar comida para o paciente. Depois disso, lembra, ele está com uma bomba de insulina. Se eu desligo, o que vai acontecer? Glicemia vai subir. Então eu faço 10 unidades de regular subcutânea, que aí vai ser uma absorção mais lenta do que a endovenosa, óbvio. A ADA fala que pode ser NPH, mas a Sociedade Brasileira de Diabetes só coloca regular, então fiquemos com a regular, que é o que a gente faz na prática, 10 unidades de regular subcutâneo. Espero 1 hora e desligo a bomba, porque depois dessa 1 hora, essa insulina aqui que eu fiz subcutâneo já está começando a agir, e aí é só correr para o abraço. Como assim correr para o abraço? Fazer o esquema basal bolos, fazer a recomendação bonitinha da endócrino e poder mandar o paciente para casa bem, tá bom? Esse aqui foi um apanhado de vários temas para vocês chegarem na prova, dominando tudo nesse final de semana. A gente vai se ver ainda nas dicas de última hora, mas só antes de terminar, eu queria falar uma frase para vocês ficarem refletindo hoje de noite. A frase é o seguinte: sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Bruno, o que tu quer me dizer com isso? Preparação, pessoal, é o que vocês fizeram até aqui. Desde antes até, desde o início da faculdade, qualquer estudo na faculdade já é uma preparação, mas principalmente a preparação de vocês junto conosco nesse último ano. Toda essa preparação vai encontrar oportunidade na prova. Quando chegar a prova, essa é a oportunidade que vocês terão. E aí, eu trouxe essa frase para dizer que eu tenho certeza que vocês terão muita sorte. Nesse sentido aqui, vocês terão muita sorte. E é o que eu desejo para vocês, uma ótima prova com muita sorte nesse sentido, porque vocês vão usar toda essa preparação desse último ano e finalmente chegou às provas, vai encontrar a oportunidade e vocês vão brilhar e vai dar certo. Vocês têm que confiar, têm que chegar com sangue no olho e com pensamento positivo. Eu me despeço de vocês aqui, a gente vai se vendo nas dicas de última hora. Como eu disse lá no início, se eu não me engano essa aula vai ao ar na sexta-feira, então amanhã, nas dicas de última hora, eu vou estar junto de vocês, aqui no nosso canal da MEDA e o meu próprio Instagram,
para responder as dúvidas de vocês que vocês tiverem antes da prova. Como eu disse, eu fiz um apanhado geral dos últimos 5 anos da prova da Unesp, eu destrinchei essa prova para poder oferecer o melhor para vocês, as melhores apostas. As dúvidas que vocês tiverem, me mandem, e depois, quando cair essas questões, me mandem também, que a gente vai rir junto de todos os acertos que vocês terão. Fico por aqui, um grande abraço, um beijo, valeu, falou!